Tem certeza? Assumir o controle também não é só isso. Assumir o controle é dizer o seguinte: Deus disse através da sua palavra que no meu momento de provação Deus supriria a minha necessidade e que Deus faria assim, assim assado. E eu assumir o controle é dizer o seguinte: Deus, então eu vou dar um jeito. Eu vou trabalhar 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas, 20 horas por dia. Eu vou arrumar 5 empregos diferentes. E deixa de vir para a igreja para estar em 5 empregos diferentes. Assuma o controle. Assuma o controle da sua vida. A partir do momento em que eu assumo o controle da minha vida, Deus não pode assumir o controle da minha vida. A partir do momento em que eu assumo o controle da situação, eu tiro da mão de Deus o domínio sobre aquilo que Ele quer realizar na minha vida. Por etapas. Faça do seu jeito. Assuma o controle. Manipule as coisas em seu próprio benefício. Corte os caminhos. E chegue no quarto processo da tentação: o alto monte. A necessidade de poder. A necessidade de reconhecimento. Você sabe o que eu aprendi esses dias? Um desenho bem simples, estava passando no canal, né? Uma coisa tão óbvia que às vezes a gente não lembra nem da escola. O personagem, ele queria fritar um ovo e estava tão quente que ele jogou o ovo no chão achando que ia fritar o ovo com calor. E aí o pessoal falou para ele, assim: vamos para o lugar mais alto, mais próximo do sol, né, da linha do sol, que lá vai ser muito quente, então você vai poder fritar o ovo ali. E ele foi para lá. Quando ele chegou lá, o lugar era frio e gelado. Era totalmente o contrário. Quanto mais alto, mais frio. Quanto mais necessidade de poder, quanto mais necessidade de controle, mais eu fico frio. Quanto mais eu tenho necessidade de poder, de reconhecimento, eu preciso ser reconhecido no meu trabalho, eu preciso ser um gerente, eu preciso ser uma pessoa que ganha mais, eu preciso ser uma pessoa reconhecida na minha comunidade, na minha rodinha de amigos, eu preciso ser uma pessoa reconhecida dentro da minha igreja. Quanto maior a necessidade de ser reconhecido naquilo que você faz, mais você estará frio e mais você estará distante de Deus. Porque Deus diz que Ele se opõe ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Deus, Ele abate aquele que está sendo exaltado e Ele simplesmente humilha a cada um deles. E Ele exalta aquele que está sendo humilhado. Glória a Deus. Para que necessidade de reconhecimento? Para que necessidade de querer ter o domínio, o poder? O diabo chegou e falou assim: Jesus, olha, está vendo tudo isso aqui, ó? Se você se prostrar diante de mim e me adorar, você vai ter tudo isso. E aí eu vejo hoje Davi, eu vejo Jesus passando por tudo isso. Eu vejo o processo da tentação, o processo do deserto. Eu vejo um problema com a juventude. Qual é o problema dessa juventude? Qual é o problema? Quando eu falo juventude, eu não estou falando dos menininhos aqui de 15, 16, 20, 22 anos, não. Estou falando nós, juventudes de até 60, 70, 80 anos, viu, irmãos? Você também é jovem. Você também faz parte dessa juventude. E esse problema, vou até mudar, não vou nem falar da juventude. O grande problema dos cristãos hoje é que os cristãos, eles não sabem qual é a sua filiação. Eles não sabem olhar no RG, na identidade deles, e ver lá nome do pai e nome da mãe. Eles não conseguem entender que pertencem a Deus e que são de Deus. Eu sou de Deus e eu pertenço a Cristo. Mas quando eu não sei qual é a minha filiação, quando eu não sei qual é a minha origem, eu simplesmente alimento toda insegurança e busco satisfazer os meus desejos com qualquer coisa que me faça bem, seja ela qual for. Eu me sirvo, eu me uso de artefatos, artifícios, eu procuro coisas para o meu próprio benefício, e eu começo a adorar a mim mesmo e a minha própria imagem, esquecendo quem é o meu Deus.
verdadeiro propósito. Nós esquecemos qual é o nosso verdadeiro propósito. Jesus veio a este mundo com um propósito, e o propósito de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então não importa o que eu faça de manhã, não importa o que eu faça à tarde, eu preciso ter um foco e um objetivo. Pastor, eu tenho um objetivo. Quero ser um cara bem sucedido. Eu quero ter uma casa assim. Não é esse o foco. Tá, você vai ter a casa. Aí vem uma crise econômica, você perde a casa, perde o carro, perde tudo. Qual vai ser seu próximo foco? Responde para mim. Pastor, eu quero ter um emprego assim, assim, assado. A empresa quebra, fecha as portas, você fica sem emprego. Qual vai ser seu próximo foco? Pastor, eu quero fazer uma faculdade assim, assim, assado. Você faz 4, 5 cursos diferentes, tenta emprego em todas as áreas, e você não consegue. Qual vai ser seu próximo foco? Jesus tinha um foco: agradar ao Pai. Amém. Esse deve ser o foco e o objetivo da minha vida, antes de qualquer outra coisa. Pastor, eu quero casar, eu quero ter uma família. Legal, isso é um objetivo muito bom. Mas antes de casar e de ter uma família, você precisa servir a um Deus que é vivo e todo-poderoso. Antes de você querer ter uma faculdade, completar uma faculdade, ter casas, carros, você precisa de um Deus que supre todas as necessidades. Antes de querer ter isso, aquilo, ou ser aquilo outro, eu preciso de um Deus que, quando Ele quer, Ele promove quem Ele quer, e quando Ele quer que não seja promovido, Ele não vai promover. E eu vou ficar feliz, porque a boa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Jesus cresceu em um lugar chamado templo. Jesus não cresceu na rua jogando bolinha de gude apenas. Jesus não cresceu franzininho na rua, na frente do WhatsApp, né? Naquela época nem tinha WhatsApp, você está falando besteira. Mas se Jesus viesse hoje, você acha que Jesus ia preferir likes, curtidas, followers, seguidores no Twitter, no Insta, foto? Imagina Jesus: vou fazer um milagre agora, vou operar um milagre. Olha o cego andando, o cego vendo. O cego andando é bom, né? O cego anda de qualquer jeito. Te peguei, vocês nem ouviram essa, né? Olha o cego vendo. Já pensou? Você acha que Jesus ia querer seguidores e followers? Não. Sabe o que Jesus ia querer? Pessoas que obedecem a palavra dele. Amém. Glória a Deus. Jesus cresceu no templo. Jesus cresceu no templo. Jesus cresceu no templo. Jesus viveu uma vida na palavra de Deus. Ele foi ensinado na palavra de Deus. E sabe, querido, a única forma que Jesus teve para vencer toda e qualquer tentação do diabo naquele deserto não foi o olhinho ungido do pastor na mão dele, não foi simplesmente a gravatinha, não foi o crucifixozinho, não foi o pãozinho, não foi nada disso, não foi nenhuma dessas macumba gospel, não foi nenhuma mandinga religiosa, não foi o ensino ungido do pastor, que eu não vou passar esse lenço fedido na sua cara. Não foi isso. Deus não tem mandinga gospel, Deus não tem macumba evangélica. Deus tem pessoas que seguem a sua palavra, pessoas que creem na sua palavra e seguem os seus ensinamentos. Jesus simplesmente venceu no deserto e Adão morreu no paraíso. Enquanto Jesus venceu no deserto, Adão tinha tudo e ele caiu no paraíso. Deus não quer que você vença o diabo com a mandinga, não, querido. Isso é balela. E essas pessoas que estão distorcendo o Evangelho de Cristo, esses anticristos, eles vão pagar caro por tudo aquilo que eles estão fazendo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que eles estão falando. Vem aqui, porque se eu não orar por você e te ungir com todo o azeite do mundo que foi consagrado, 25 mil vigílias no Monte Sinai, Deus vai derramar um fogo
Deus, querido. Você sabe o que é de Deus? Jesus chegou para o diabo e falou assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu posso estar com fome de pão, mas o meu Deus, Ele vai suprir a minha necessidade. Quando o diabo chegou para ele e falou assim: você precisa de necessidade de poder, se joga. Ele falou assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele foi na palavra de Deus, porque ele havia sido ensinado na palavra de Deus. Ele havia buscado na palavra de Deus, e ele sabia o que Deus estava falando, e ele sabia o que Deus queria a respeito dele. Amém. Glória a Deus. Quando ele chegou lá no alto monte, e o diabo falou: se prostre e me adore. Ele falou assim: vai-te reto, Satanás, porque só o Senhor, o seu nosso Deus, adorarás, e somente a Ele eu vou servir. Eu não vou me prostrar diante de nenhuma tentação, eu não vou me prostrar diante de nenhuma artimanha sua. Eu vou levantar e eu vou vencer mais uma pela palavra de Deus. E sabe qual é o problema hoje, querido? Sabe qual que é o problema? Nós voltamos ao que aconteceu lá com Martinho Lutero, quando ele fez a reforma protestante. Ele fez toda aquela reforma porque a igreja estava dizendo que o perdão dos pecados, entre várias outras coisas, o perdão dos pecados estava condicionado ao pagamento de indulgências, de que eu poderia pagar pela salvação até de uma pessoa que já tinha morrido. Mas sabe por que as pessoas elas caíam naquela condição? Porque os bispos da igreja de Roma naquela época, eles pegaram isso aqui e enclausuraram nas masmorras, trancadas a 7 chaves, aonde ninguém tinha acesso à palavra de Deus. E as pessoas caíam no erro. E sabe o que está acontecendo com os cristãos da atualidade? Estão caindo no mesmo erro. Por quê? Não é porque as Bíblias estão enclausuradas nas masmorras, mas porque as nossas Bíblias, elas estão enclausuradas nas nossas casas. Isso quando tem Bíblia. Nós não lemos mais a Bíblia. Nós não sabemos o que Deus fala. Nós não sabemos o que Deus tem falado. E nós nos apegamos à primeira ondinha que aparece por aí, dizendo que é de Deus, que é super espiritual, e deixamos de lado a palavra de Deus. Querido, você vai ser feliz na vida. Você vai resistir e vencer todas as tentações. Amém. Pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Pela palavra de Deus. Não é pela palavra do pastor. O pastor pode passar 2 horas pregando aqui. Estou exatamente há 55 minutos pregando. Você pode passar 30 minutos por domingo, 40 minutos no domingo, 1 hora no domingo, 1 hora a mais no GCC. Mas se não fizer como o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, eu vou cair. E sabe, querido, o problema não é a tentação. Ser tentado não é o pior dos problemas. Você pode ser tentado a vida inteira. Você que fumava, você pode ser tentado a vida inteira a voltar a fumar. Você que bebia, você pode ser tentado a vida inteira a voltar a beber. Você que se prostituía, você pode passar a vida inteira com o desejo de se prostituir. Você que roubava, você pode passar a vida inteira com o desejo de roubar.
Mas sabe o que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Feche seus olhos. Jesus venceu pela palavra de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia a quem ele pertencia, qual era o propósito dele, qual era o propósito do Pai. E sabe, eu vou dizer uma coisa ainda para você. Ser sincero com Deus não é simplesmente chegar para Deus e dizer quais são todos os seus sentimentos. Ser sincero com Deus é saber que mesmo os seus sentimentos sendo contrários, eu prefiro continuar crendo no que a palavra de Deus diz. Isso é sinceridade com Deus. Quando tudo diz que não, quando meus sentimentos dizem que não, quando os meus sentimentos eles querem dizer outra coisa, quando aquilo que eu estou vivendo, aquela situação parece dizer outra coisa, Deus e a sua palavra dizem outra coisa. E eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Eu quero que você ore, que você fale com Deus neste momento. Eu quero que você fale com Deus neste momento. Tem um cântico em inglês e ele diz assim: We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. Oh yes, for a Savior is just a sinner who fell down and get up. We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. Oh yes, for the Savior is just a sinner who fell down and get up. We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. We fall down, but we get up. For the Savior is just a sinner who fell down and get up. Esse cântico diz: nós caímos, mas nós levantamos. Amém. Nós caímos, mas nós levantamos. Porque um santo, ele é simplesmente um pecador que caiu. Sim, caiu, mas se arrependeu e se levantou. Deus pode perdoar toda e qualquer falha. Deus pode perdoar todo e qualquer erro. Deus pode perdoar todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido ou a situação que você tem passado. Eu não sei qual é o motivo que talvez esteja fazendo com que você caia. Mas eu quero te dizer que tem um Deus aqui nesta noite, que Ele está pronto a te perdoar. E diz que os teus pecados Ele não se lembra mais. Se você confessar os seus pecados, Ele
não se lembra mais, porque Ele perdoa o teu pecado, Ele sara a tua enfermidade, e Ele simplesmente muda a sua vida, e te coloca num patamar novo, e te coloca com um espírito reto, um coração novo, um coração puro diante de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. Mesmo que os seus sentimentos eles dizem que não, mesmo que a situação diga que não, mesmo que todas as coisas digam que não, no meio da tentação, no meio da dificuldade, no meio da adversidade, o Senhor Ele está aqui neste lugar. E Ele continua tocando a sua vida. Levante as suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Porque Ele é aquele que te perdoa, porque Ele é aquele que te salva, porque Ele é aquele que te livra, porque Ele é aquele que te tira do laço do passarinheiro. Ele é aquele que transforma a sua vida. A palavra de Deus diz: bendize a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, porque Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem retira a tua alma da cova e enche a tua boca de vez. Ele é aquele que muda a tua situação, Ele é aquele que muda a tua história. Ele fez no passado e Ele vai continuar fazendo hoje, Ele vai continuar fazendo amanhã, porque Ele é o Deus do impossível, porque Ele vai fazer na sua vida mais uma vez. Querido, depende só de você, depende só de você. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você. Deus do impossível. Qual é a situação que está dizendo não? Deus do impossível. Qual é a situação que está dizendo não para você? Deus do impossível. Qual é a área da sua vida que você está sendo tentado, querido? Impossível. Qual é o deserto que você está passando nessa noite? Qual é o deserto que você está passando? Qual é o deserto que você está passando? Oh Pai, Parece que uma ora baixando e andava se cantando a baixar. Ride que remediara se Eu quero orar com você, querido. Eu quero orar com você. Você que está entrando no deserto, você que já está nesse deserto, eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse lugar. Você que está passando por uma dificuldade, por uma tentação e sabe que você precisa. E sabe que você precisa da ajuda de Deus. Ninguém mais além do Senhor pode te ajudar. Eu quero orar com você nessa noite. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar com você. Você que está passando por esse deserto, por essa provação, eu quero orar com você. Você que está sendo tentado, você que está sendo tentado também, querido, é o teu posicionamento. Eu sou tentado todo santo dia. Pastor, está aqui, eu sou tentado também todo santo dia, querido. Mas pela palavra a gente vence. Pela palavra a gente vence. Você que quer libertação nessa noite, vem aqui, nós queremos orar com você. Se você sabe que Deus precisa mudar algo na sua vida, vem aqui, eu quero orar com você. Deus tem coisas para mudar a minha vida também, querido. Deus tem coisas para mudar a minha vida.
pela palavra, para que você vença. Tome qualquer tentação. Oh, trabalhar, cantar, alabar, sobreviver, bacar, abaixar.